Muito bem, sejam bem-vindos alunos presenciais, os alunos de norte a sul, é uma honra e um privilégio estar aqui, vamos ao que interessa. Saúde o que interessa, o resto não tem pressa. Levantando e malhando, vamos ao que interessa. Meus amigos, nós vimos aí na data de ontem as dicas, inclusive com relação a direitos humanos, com relação à natureza dos tratados, beleza? Falamos de HC e ROC, Flavinha falou de HC e ROC. Hoje a gente vai enveredar por direitos políticos, tranquilo? A gente quer até mexer com algumas possíveis ações no campo eleitoral, que nunca caiu, mas acho que não vai cair, mas só para desencargo de consciência, né, filho? E também tem aula com o professor PH, acabei de encontrar com ele, ele está aí, meu amigo PH, Paulo Henrique. Vai conversar com vocês de especial e extraordinário do campo penal e um pouco de competência da Justiça Federal. Beleza? Então com isso a gente vai fechando aí o nosso cenário aí de estudo. O pessoal perguntou, professor, vai ter gabaritão na peça? Cara, acabei de conversar com o pessoal do pedagógico, parece que eu vou ter que gravar esse gabaritão na peça para depois subir para a área do aluno de vocês. Só que o pessoal passou uns horários para mim que eu não tenho como gravar à tarde tem que combater o crime, porra, tô no MPF lá. Eu falei, pessoal, esse horário não dá. Então, falei para eles, me arruma para gravar amanhã, domingo, que não tenho o que fazer, né? Então eu venho aqui e gravo. Né? Ou de manhã ou à noite. À tarde não dá. Eu sou servidor público, tenho que passar o dedinho lá. Eu sou filmado, cara, não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo. Daí eu falei para eles, olha, se não der para arrumar, na sexta-feira eu faço gabaritando ao vivo com vocês. Tá? A gente esgota a matéria hoje, né? E faço a sexta. Então, pessoal, aqui é combatente de selva. Fica assim, 10 dias no meio do mato, tomando água de bambu, né? Comendo larva e formiga e tal, e não morre. Então não é questão de fazer, mas eu tenho que fazer no horário que eu tenho disponibilidade. Não vou colocar em risco a minha reputação no MPF para gravar um negócio de tarde. Não tem cabimento um negócio desse. E se não der, eu faço gabaritando ao vivo. Porque aqui entre nós, o gabaritando, pessoal, é uma estratégia de marketing para puxar aluno, cara. Então, o gabaritando a gente faz todo dia. Mas no gabaritando vai dar peça que vai cair? Não vai dar porra nenhuma, às vezes dá, às vezes não dá, cara. Mas estratégia, como que eu estou perdendo? Olha o gato selvagem, não sei o quê. Não é. Nós estamos fazendo gabaritando, se você não percebeu, há vários dias, durante os cursos aqui. A gente conta um caso, desse caso, o que cabe, localiza para não sei o quê. O caso assim, você já está fazendo vários gabaritando a peça. E se você não puder fazer, vou passar? Vai passar do mesmo jeito, cara. É uma estratégia de marketing, vem e conta um caso para você dar um tempinho para você resolver. É o que a gente está fazendo no dia a dia. Se não tiver, vai passar do mesmo jeito. Beleza? Então não cria esses factoides. Começou essas putarias, esse negócio de vademécum, se pode ou não, o aluno fica em pânico. Vamos começar a matéria? Então ficou claro para vocês? Se eu conseguir gravar, eu gravo durante a semana. Se não arrumarem horário, eu faço gabaritando na sexta-feira, que seria uma espécie de revisão geral que já estava programado no meu sistema. Tranquilo? Podemos caminhar? Então vamos comigo. O tema agora, moçada, aliás, antes de invadir os temas, que o pessoal mandou, o pessoal de Santos, um abraço pessoal de Santos, aí sempre participando aqui. Dentro daquela história das constituições, o professor Flávio não falou da Constituição de 69. Filho, a Constituição de 69 foi uma emenda constitucional, número 1, à Constituição de 67. Para nós constitucionalistas, a Constituição de 69 é uma Constituição. Beleza? É uma Constituição. Então tem razão o pessoal lá de Santos, mas talvez o Flávio não quis entrar numa polêmica no pouco tempo que ele tinha, e falar assim, olha, emenda constitucional 67, depois foi para 88. Porque talvez ele entenda que seja uma emenda constitucional, tá? Mas é pacífico hoje em dia que a emenda constitucional número 1 de 69 a de 67 é uma verdadeira Constituição. Aliás, pega o livro de prática, por favor, aí. Nós colocamos isso, inclusive, expressamente no livro aí, Histórico das Constituições. Vá na página, por favor, 224 do livro de prática. Vá na página 224 do livro de prática, por favor. 224. Veja que está lá em cima do texto, né? Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada, outorgada em 17 de dezembro de 69, como emenda constitucional número 1, à Constituição do Brasil, para entrar em vigor em 30 de outubro de 69. Uma data maravilhosa, porque no dia seguinte eu teria nascido. Olha lá! 31 de outubro de 1969, o dia que o Orival nasceu. Para não estar no caderno, pode cair na prova. Brincadeira. Professor, você nasceu no Dia das Bruxas? Nasci. Vai começar a folgar agora já. No começo da aula você já quer folgar. Tá bom. Vamos continuando aqui. Pessoal, daí diz assim, no parágrafo no meio aí, né? Teórica e tecnicamente não se tratou de emenda, pois uma emenda constitucional é um mecanismo para alterar uma parte da Constituição e para não fazer uma nova. A emenda só serviu como mecanismo de outorga, uma vez que, na verdade, foi promulgado um texto integralmente reformulado. Porque a ideia da emenda constitucional número 1 era aumentar o poder das Forças Armadas em detrimento das demais pessoas.
Beleza? Então, a emenda constitucional número 1 só quis aumentar os poderes que as Forças Armadas já tinham desde 67, para recrudescer ainda mais a perseguição com relação aos detentores da insurgência política. Tranquilo? Checa para mim esse artigo 34 do ADCT da nossa Constituição. Vá, por favor, no ADCT até o artigo 34 da nossa Constituição. Chegaram no artigo 34 do ADCT? O nosso VAD está na página 141, moçada. O nosso VAD está na página 141. Localizaram? Veja lá no texto, no parágrafo, no caput. Todo mundo junto? Artigo 34 do ADCT, página 141 do nosso VAD. Diz assim: o Sistema Tributário Nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do quinto mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido até então o da Constituição de 1967. Ele faz menção à Constituição de 67, beleza? Mas, na verdade, já tinha uma emenda constitucional número 1, de 69, à Constituição de 67. Para nós, constitucionalistas, a Constituição de 69 é uma Constituição e não uma emenda. Talvez por isso que o Flávio omitiu isso lá, quando estava explicando para vocês. Até aqui, beleza? Joinha, então, foi respondendo uma dúvida. O gabaritano já foi, do português já respondi e tal. Uns alunos pediram para a gente fazer um comparativo entre IMS e ação ordinária. Nós já fizemos, não fizemos? O comparativo de mandado de segurança e ação ordinária? Fizemos, não fizemos? Vamos recapitular, então? Seguinte, no seu caderninho, por favor, aí. Vai que, né? Cai o negócio. Não vai cair um trem desse, né? Mas vai que cai, né? Vai que, né, filho? Vai que, né? Filhão, mandado de segurança, ação ordinária. Ação ordinária. Mandado de segurança, ação ordinária. Todo mundo junto? Lembra que o mandado de segurança, nós já sabemos, ele pode ser mandado de segurança individual, não é isso? Individual. E o fundamento é o artigo 5º, inciso 69 da nossa Constituição, né, filho? E pode ser o MS coletivo. MS coletivo está lá também no artigo 5º, inciso 70 da nossa Constituição. Tudo bem até aqui? Me digam qual o número da lei que fala do MS, rápido. Isso, já está de cabeça, muito bom. 12.016 de 2009. Tudo bem? Caiu na última prova, inclusive. Até aqui, beleza? E a ação ordinária, moçada? Qual que é o fundamento da ação ordinária? Você pensa num código onde você encontra uma ação ordinária. Fala, filho. Artigo qual? 282 do quê? Do Código de Processo Civil. Professor, para eu propor uma ação ordinária, eu poderia fundamentar que não se deve afastar o Poder Judiciário das lides, das contendas? Onde está isso, professor? Moçada, onde está isso? A inafastabilidade do Poder Judiciário. 5º, qual inciso? Artigo 5º, inciso 35, é isso? Então, se eu quero fundamentar uma ação ordinária, eu poderia começar com isso? Que não se pode afastar a aplicação da atuação do Poder Judiciário? O que você acha? Chuta, moçada. Nós vamos fazer, continuando aquele exercício que eu fiz ontem à noite, que vocês fizeram hoje de manhã. Lembra? Busca um fundamento, busca lá. Então, o artigo 5º, inciso 35, poderia ser um fundamento para as petições iniciais, concordam? Deixa eu ver aqui, olha lá. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que vocês acham? Vocês conseguem encontrar hoje algum outro fundamento, além desse aí, que poderia justificar você entrar com uma ação ordinária? Estou perguntando para os senhores. Tenta achar algum outro fundamento no seu VAD aí. Dos mais diversos. Tenta achar, por favor. Tenta achar algum fundamento. Eu sugeriria esse, artigo 5º, inciso 35. Você sugeriria mais algum artigo? 55, artigo 5º, inciso 55. Deixa eu ver aqui, 55. As litigantes em processo judicial administrativo, as acusadas diretas são seguradas contra a pela defesa. Tá, pode ser também, por que não? Pode ser o artigo 5º, inciso 55. Vocês acham, moçada, rápido? Pode, né, cara? Fundamentar uma petição inicial, artigo 5º, inciso 35, aquele artigo 5º, inciso 55. O que vocês acham? Porque pode ser que algo não seja tão claro, tão objetivo, tão simples assim na hora da prova. Então é aquele negócio do improviso. Nós estamos naquela fase de treinar o improviso. Vocês já são prontos para a prova. Agora a gente tem que treinar o improviso e fechar o último tema, que é direitos políticos.
Depois a gente vai fazer um comparativo. Já conversei com o Gustavo, depois a gente vai conversar com o cliente também, para trazer aqui, pessoal, petições iniciais, quais são os assuntos para identificar a peça, quando tem liminar e quando tem cautelar, para a gente deixar bem fresquinho para a prova. Porque nessa altura do campeonato, o indivíduo não sabe ainda diferenciar do tanto antecipado e liminar, tem que começar a se benzer. Tem que tomar um banho de erva, uma surra de espada de São Jorge, porque o negócio tá chegando perto do combate, filho. Então não pode ficar tão lerdo, né? Uma pessoa me perguntou o que a gente tem que estudar nessa última fase de preparação. Aquilo que você ainda tem dúvida. Eu tenho dúvida da estrutura do extraordinário, eu tenho dúvida de estrutura de uma reclamação, eu tenho dúvida de uma estrutura, eu tenho dúvida com relação ao pedido de uma ação popular, eu tenho dúvida do pedido de um mandado de injunção. O que está na fase nebulosa é a hora de aparar as arestas. Porque nessa altura, você fechando o olho, você já sabe a estrutura de uma petição inicial. Entendeu, filhão? Agora a gente precisa fixar bem as palavras-chave para não ter confusão na hora de fazer a prova. Beleza? Porque ele vai tentar dar um somebody love. Você já percebeu isso? Você já viu mais de 20 provas oficiais e já percebeu o estilo do examinador. Ele vem, às vezes, conta uma história só para tumultuar, mas lá embaixo é o que me interessa. O que eu quero? Denegado a petição inicial, denegado o MS, não cumprido uma reclamação, não cumprida uma decisão do Supremo Tribunal Federal em súmula vinculante, percebeu? Ele não vai fugir disso. Tranquilo? Professor, então é o seguinte, ó, eu colocaria para justificar uma petição inicial artigo 5º, inciso 35, sugerindo o artigo 5º, inciso 55, mais algum? Artigo? Artigo, o rapaz já foi para o Pacto São José da Costa Rica, calma, segura o pacto aí. Estamos aqui na Constituição. Muito bem, já foi até o pacto, já tinha a fundamentação no pacto. Na Constituição, esses dois tá bom? Estão bons, aliás? O que você acha? Sim ou não, rápido? Ah, tá bom, já tá bom. Eu coloquei dois fundamentos na Constituição. Tudo bem até aqui, moçada? Tá. Me diga, agora sim, com relação à norma supralegal. Será que lá no Pacto de São José da Costa Rica tem algum artigo que fala do acesso ao Poder Judiciário? Vai que nós estamos procurando fundamentos para a nossa petição inicial. Nós nem entramos na petição inicial ainda. Lembra onde está o Pacto de São José? Decreto 678, né, moçada? Decreto 678. Caiu uma pluma aí, né? Decreto 678, moçada. Qual é o artigo que vocês... O 8º? Concordam com o rapaz lá? Já. O 8º? Alguém, todo mundo concorda com ele? Artigo 8º, artigo 25. Vocês acham? Pode 25 também, moçada? Checa lá. Qual o outro? 24 também? O que vocês acham? 24 e 25? Todo mundo bem, moçada? Quanto mais argumentos, melhor. Lembra? Você não perde ponto por ter colocado coisa a mais. Você deixa de ganhar porque você não colocou o artigo X lá. Beleza? E não é só colocar o artigo, fazer uma breve explicação com relação ao artigo. O artigo tal diz isso, 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 e como tal, né? Tudo bem até aqui, moçada? Tá. Então, achamos argumentos na Constituição, beleza? Vou até colocar aqui para não ter erro, vai. Antes do... Deixa eu apagar isso aqui. Daqui a pouco eu coloco ele. Então, artigo da Constituição, artigo 5º, vocês colocaram para mim artigo 5º, inciso 35, não é isso? Artigo 5º, inciso 55 da nossa Constituição, como fundamento para uma petição inicial. Os senhores foram muito bem e avançaram até o decreto 678 de 1992, que é a Convenção Americana, e trouxeram para mim artigo 8º, checa comigo, 24 e 25. Sim ou não, rápido? Sim, artigo 8º, artigo 24, artigo 25. Tudo bem? E é lógico, para fazer uma ação ordinária, pensando no Código de Processo Civil, nós vamos usar o artigo 282 do Código de Processo Civil. Artigo 282, chupa Corinthians. Artigo 282 do Código de Processo Civil. Tudo bem até aqui, moçada? Concordam que o artigo 282, ele serve para fazer mandado de segurança também? Posso colocar aqui ou não posso, do outro lado? Vou colocar aqui também, ó. Posso colocar aqui do outro lado também, artigo 282 do Código de Processo Civil. Até aqui, beleza? Joinha? Tá, me diga, moçada. Mandado de segurança tem liminar? Tem ou não tem? A medida urgente para proteger o bem daquela pessoa, Qual que é o artigo que trata da liminar? Liminar. Onde está, moçada? Artigo qual? 7º, inciso alguma coisa, não?
Eu estou confiando em vocês. Inciso 3º, artigo 7º, inciso 3º da Lei 12.016 de 2009. Tudo bem até aqui, moçada? Diante daquilo que o nosso amigo Darlan explicou para vocês, lembra que você pode pedir uma tutela antecipada numa ação ordinária? Vamos pensar na tutela antecipada na ação ordinária, lembra? Aí, professor, eu quero entrar com uma cautelar preparatória de separação de corpos para depois entrar com a separação. Esquece da cautelar. Pensa numa medida que você pode pedir dentro do curso de um processo regular de uma ação. Na nossa petição inicial, vamos pedir uma tutela antecipada. Qual o fundamento da tutela antecipada? Então, vou colocar aqui tutela antecipada, é isso? Tutela antecipada. Artigo 273 do Código de Processo Civil. Até aqui, beleza? Os requisitos que estão no artigo 273, eu vou parafrasear e jogar na peça, né, filho? Não é isso? Verossimilhança das alegações, não é isso? Que o Darlan explicou, inclusive, para vocês. Eu vou parafrasear, está no 273 e coloco na peça lá. Liminar, eu olho o artigo 7º, inciso 3º, aquilo que nós já treinamos, fomos boniúrios e perigo em mora, plausibilidade de direito e o perigo da demora. Até aqui, beleza? Tá. Pessoal, nas duas ações, qual das duas eu posso pedir danos morais? Na ação ordinária, posso pedir danos morais. No MS não vou pedir danos morais. Porque no MS o que eu quero? Aquele direito líquido e certo, é só isso que eu quero lá. Beleza? Danos morais eu vou pedir na ação ordinária. Tudo bem daqui, moçada? Joinha? Então, se ele fala lá de uma ação a ser proposta, que você tomou conhecimento de uma lesão realizada pelo Estado, há 4, 5 meses, 4 meses fica complicado, né? 4 vezes 3, 12, né? Mas se colocar 5 meses, já passou o prazo. Então, com relação a prazo, qual das duas ações tem prazo? Onde está o prazo decadencial do MS, por favor? Onde está? (23) Prazo decadencial de quantos dias, moçada? 120 dias. Então, apareceu o prazo na prova, fica esperto. Beleza? Prazo para se impetrar o MS, 120 dias. Passou desse prazo, vai ser uma ação ordinária com tutela antecipada, porque é o perfil do nosso examinador. Até que tudo bem? Porque do jeito que ele é do mal, ele quer enrolar a gente, ele vai colocar na sua prova. É um direito, adivinha, assegurado na Constituição e documentado. Opa, direito líquido e certo. Quem cometeu abuso foi uma autoridade pública, alguém do governo estadual, federal, municipal, beleza? Uma autoridade. Não é caso de habeas corpus nem de habeas data, está caminhando para o MS, não é isso? Ele coloca lá que a pessoa tomou conhecimento há 4, 5 meses atrás. Ele estava caminhando para um MS, mas já exclui o MS por conta do quê? Do prazo. Ou, ele não fala isso, ele fala assim, e ainda como advogado deve pleitear a indenização no valor X, ou uma responsabilidade pecuniária com relação aos agentes. Se tem dano moral, adivinha, não vai ser MS, vai ser ação ordinária. Entendeu, filhão? Se pedir danos morais, para você cobrar danos morais, é ação ordinária demandada de segurança. Tranquilo até aqui? Joinha, percebeu isso? Podemos caminhar? Todo mundo bem? Tranquilos? Então, vamos fazer a estrutura que serve para os dois. Vai. Endereçamento. O que eu coloco no endereçamento? Mando para quem? Para o juiz ou para o tribunal. Depende de quem está sendo apurado lá, quem cometeu abuso. Pensa comigo. Se é uma autoridade local, entenda, um secretário municipal, um gerente de um órgão municipal, adivinha para onde eu vou pedir? Para o juiz de direito. Até aqui, beleza? Juiz de direito. Imagine que nós estamos propondo um MS contra o ato abusivo de um juiz de direito. Vamos pedir para quem? Para o tribunal. E assim sobe, cara. Tudo bem daqui, moçada? Agora me diga rapidamente. Tem especificidade de competência para MS, para o STF, para o STJ? Tem? Me aponta onde está. Eu quero MS para o STF, MS para o STJ. Quais são as autoridades que, uma vez envolvidas, puxam a competência para o STF ou para o STJ? Opa, 102, inciso qual? 1D. 1D, é isso mesmo? Um dado, é isso? Já está pintadinho? Porque é muito comum para a gente fazer petições para o STF, para o STJ. Não é estranho na nossa peça. Vou fazer um MS para o STF? É. Tá. Pessoal, pergunta agora para o STJ. Onde é que está? 105, inciso 1º, a linha B de bola.
Já está pintadinho também? Já também é possível, cara, a gente fazer um MS contra ministro de Estado, o ministro da Previdência, o ministro da Defesa, entendeu? MS lá para o STJ. Até que tranquilo? Joinha. Pessoal, e se falar, o tema falar de informações? Direito à informação vai ser sempre habeas data? Não, já vimos essa diferença, lembra? Se eu quero ter acesso e corrigir informações, habeas data. Pergunto, tem habeas data previsto para o STF, para o STJ? Vamos começar pelo STF. Onde está? Habeas data, que é uma peça bem típica, bem nossa, uma petição simples. 102, inciso 1º, a linha D de dado outra vez. 102, primeira linha D de dado. Beleza? E eu pergunto, habeas data, como já caiu em peça nossa, contra ministro de Estado, onde é que é? Habeas data contra ministro de Estado. Estão falando a mim que é no STJ, o fundamento, moçada. 105.1, B de bola. Então lembra, falou de uma autoridade, eu tenho que pensar, essa autoridade está expressa na Constituição, do tipo ministro de Estado, CPI da Câmara, do Senado, uma CPI mista, os temas da moda, beleza? Eu fico atento, já localizei, está aqui. Não está ali, eu tenho que às vezes pensar no princípio da simetria. Do tipo, pessoal, nós temos um ato abusivo cometido pela mesa de uma Assembleia Legislativa de um Estado. Então, estou dizendo para os senhores, eu tenho um ato lesivo, abusivo, cometido pela mesa da Assembleia Legislativa de um Estado. Para onde eu vou mandar, por exemplo, um MS contra uma mesa da Câmara, aliás, uma mesa da Assembleia Legislativa? O Poder Judiciário, eu sei, beleza, parabéns. Parabéns, só saiu bem. Poder Judiciário, parabéns, saíram bem, Poder Judiciário. Mas aonde, moçada? É um ato contra uma mesa de uma Assembleia Legislativa. Você tem 1 minuto para tentar achar a resposta. Quem cometeu o ato abusivo contra o meu direito de propriedade, ou contra o meu direito de intimidade, foi uma mesa de uma Assembleia Legislativa de um Estado. Será que eu vou encontrar fundamento para uma mesa, contra uma mesa legislativa no STF, no STJ? Será que eu vou encontrar? Eu estou perguntando para os senhores, não tenha pressa, porque é uma aula de segunda fase, cara. Tenta achar aí se vocês encontram competência para o MS contra a mesa de uma Assembleia Legislativa. Será que tem alguma coisa expressa na nossa Constituição Federal? Será que vai ter alguma coisa na Constituição Federal? Daí pensa, professor, e se eu não achar expressamente, qual que é a analogia que eu tenho que fazer? Calma, se você não achar, muito bem. Se você achar, ótimo. Não tenha pressa. Aí, professor, eu não achei expressamente, eu acho que eu vou aplicar o princípio da simetria e vai mandar para quem? Então o pessoal está dizendo aqui, calma, pessoal, vocês são rápidos pra caralho, né? Calma. Faz aquele suspense. Para onde eu vou mandar? É que vocês já estavam rápidos, tem muita gente muito rápida, muito ligeira já. Então é o seguinte, mesa de Assembleia Legislativa, na Constituição Federal você encontra em algum lugar, rapaz? Você encontra rápido? Não, não encontra, né, cara? Pelo princípio da simetria, pensa, se for mesa da Câmara e mesa do Senado, que é poder legislativo, para onde eu mando? Para o STF. Vem para a esfera estadual. Mesa da Assembleia Legislativa cometendo um ato coator. Eu vou mandar para o juiz de direito? Não. Para onde que eu mando? Para o Tribunal de Justiça, para o TJ. Princípio da simetria. Até aqui, beleza? Joinha? Vamos complicar. Pessoal, o presidente da República cometeu crime comum. Quem é que julga a bagaça? Vai rápido. Presidente da República, fundamento, filho. O presidente da República cometeu crime comum. Quem é que julga a bagaça? 102.1, B de bola também? Artigo 102, inciso 1º, linha B de bola, que é o STF, é isso? É o STF. Todo mundo junto? Tá. Pessoal, governador de estado cometeu crime comum. Quem é que julga a bagaça? Governador de estado cometeu crime comum. Quem é que julga? Quem? Opa, esse aí tá onde? 105, inciso 1º, a linha A. Tá expresso pro STJ, não é pro TJ, tá expresso pro STJ. Tudo bem? Agora, já que você tá aí, será que tá escrito aí no 105, inciso 1º, em alguma linha, que compete ao STJ julgar governador que comete crime de responsabilidade? Tá aí? Se o governador cometer crime de responsabilidade, também é pro STJ, filho? Não falei crime comum, falei crime de responsabilidade.
Crime de responsabilidade não é a mesma coisa que crime comum, filho. Nós já estudamos o tema crime de responsabilidade. E eu expliquei para os senhores. Crime de responsabilidade, na Constituição Federal, está descrito no artigo 85 da Constituição Federal. Crime de responsabilidade do presidente da República. Eu estou perguntando de crime de responsabilidade do governador, filho. E aí? Quem é que julga o governador que comete crime de responsabilidade? Esse é o problema. Filhão, crime de... Peraí. Se localizou o crime de responsabilidade no artigo 85, não é isso? O artigo 85 da Constituição fala de crime de responsabilidade para presidente da República, não é isso? Sim ou não? Rápido. Sim. Veja se abaixo do artigo 85 é feita menção a alguma lei. Alguma lei que regulamenta o crime de responsabilidade, meus amigos. Tem alguma lei aí? Tem. Qual que é o número da lei? 1079 de 1950. Agora, filho, você tem 2 minutos para ir até lá, a essa lei, e verificar se nessa lei fala alguma coisa de crime de responsabilidade cometido pelo governador. Se é essa lei ou se é outra lei. Porque na prova, pode ser que você tenha que fazer essa investigação. Como nós já estamos fazendo investigação aqui, você ganha tempo lá. Estou confiando em vocês, eu não estou olhando nada. Daí eu pergunto, quem é que julga o governador que comete crime de responsabilidade, meus amigos? Estão dizendo para mim que é a Assembleia Legislativa. Será que é a Assembleia? Estão dizendo isso? Artigo 75? 77? E está dito aí que crime de responsabilidade quem julga é a Assembleia Legis? Está expresso isso aí? Leiam, entendam, me digam se é isso mesmo. (78) É isso? É a Assembleia Legislativa? O pessoal, olha o artigo 75, olha o artigo não sei o que, chupa Corinthians, caiu água aqui. Você é praga de corintiano, viu? Acho que caiu uma gotinha de água aqui. Ainda bem que não caiu em cima dos meus euros, senão ia ficar muito nervoso. E aí? O Gustavão foi pegar para nós lá. E aí, cliente, beleza? Cara de sono, hein? A balada foi boa, hein? Rapaz, hein? Sucesso, hein? Você fica vermelho, não. Lararã. Colocou a touca? O importante é a touca, hein? Põe a touca lá para não ter problema, cuidado. Os meus tênis como se fossem meus filhos, sabe? Eu não teve filhos, meus filhos são esses caras desse tamanho aí. Dá um trabalho, rapaz do céu. Meus amigos, e aí? Como é que ficou a bagaça? 75, 77, 78, é isso? Eu estou confiando em vocês, tudo isso mesmo? Tá. Professor, pode ser que eu verifique, valeu, Gustavão, pode ser que eu verifique que em certas constituições estaduais, eles dizem pra gente que compete, daqui a pouco a gente dá um jeito, que compete a uma espécie de um tribunal misto, moçada, tribunal misto, formado por deputados e por desembargadores. Se vocês pesquisarem, por exemplo, aqui em São Paulo, quem julga o crime de responsabilidade de governador do Estado é uma espécie de um tribunal misto, formado por deputados estaduais, formado por desembargadores, presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça. Percebeu? Quer dizer que às vezes não vai ser de modo muito claro que você vai encontrar simetria. Tudo bem? Quer dizer que em algumas situações especiais pode ser um tribunal especial formado por desembargadores e por deputados estaduais, de acordo com a própria Constituição estadual e previsto também na Lei Orgânica de Organização Judiciária do Estado e na Constituição estadual.
Tudo bem até aqui, moçada? Tudo bem? Todo mundo junto? Tá. Ah, professor, em casa, depois eu pesquisar. Fica à vontade de pesquisar, cara. Nós temos ainda mais de uma semana antes da prova. Quer dizer que dá pra gente, surgindo essas dúvidas, procurar a resposta. Agora eu pergunto vocês. Todo mundo junto, hein, moçada? Tá. Quer dizer que, com relação à competência, tem situações que eu encontro de modo bem rápido, e aqui entre nós, é o perfil da sua prova. Mesmo porque, quando caiu de modo diferente, aquilo que caiu de modo diferente já foi respondido, inclusive, nas provas anteriores que vocês viram. Você já viu uma questão de prova, que até comentei na época, mas talvez você não tenha lembrado. Vocês se recordam quando caiu lá a possibilidade de uma Assembleia Legislativa diminuir a quantidade de votos para criar uma CPI? Lembra que você leu isso aí numa dessas provas? E lembra que saiu como gabarito você fazer um mandado de segurança para o Tribunal de Justiça? Tranquilo? Princípio da simetria. É lógico que quem fez aquela prova foi o pessoal do CESP, que era mais nervoso e mais chato do que o pessoal da FGV. FGV a prova é boa, cara. É que às vezes eles erram a mão, sabe? Parece que é um teórico fazendo uma prova prática. Às vezes não tem muita intimidade. E a gente vai lá e dá coisa e o cara vai e corrige. Mesmo que a fórceps. O que eu quero com vocês não é uma prova fácil. Eu quero uma prova difícil para vocês. Vocês são preparados para uma prova difícil. Mas uma prova técnica, sabe? Ó, vai cair uma ADI. ADI, endereçamento dos fatos do pedido. Tudo está na lei, cara. Vai cair uma reclamação. Fácil, petição inicial lá. Tem lá. Por quê? Descumprimento de decisão do STF, do STJ, de súmula vinculante. Ah, vai cair para você fazer um mandado de injunção. Quem é que não fez a norma? Foi o Congresso Nacional. Tinha iniciativa reservada do presidente? Tinha. Cabia o presidente apresentar um projeto para aumentar o efetivo das Forças Armadas, por exemplo. Opa, eu vou colocar no polo passivo o presidente apresentando o projeto, o Congresso que teria a função de confirmar e fazer a norma existir. Percebeu, filhão? Então, aquele negócio. Não se quer uma prova fácil. Pode ter uma habeas data simples para você fazer. Ah, professor, você quer uma coisa fácil, é só aquilo, é só aquilo. Vai ser só aquilo mesmo. Talvez porque o cara realizou o quê? O ius piscandi. Ele tomou um susto, o pessoal meio nervoso, não quer passar vergonha. Aí é a questão da vergonha. Ele não pode mais fazer uma prova com questões que dão margem à dúvida. Tanto é que você percebeu que a prova de constitucional da primeira fase não dava margem a recurso. E estava tudo quadradinho, né? Essa aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá bem fácil, tá? Não tem por que ficar perdido. O recado já foi dado, o cara já assimilou o golpe. Ele vai fazer uma prova técnica para vocês. Quando eu digo prova técnica, é para aquela prova que já sabemos tem A, B, C, fundamento na Constituição, fundamento na lei, fundamento não sei o quê. O que a gente quer? Que você, além disso, traga a Convenção Americana. Para, se precisar de recurso, a gente vai ajudar vocês. A gente está aqui junto, na alegria e no recurso. Entendeu? Já passamos milhares de pessoas no recurso. Tranquilex? Tem a equipe que está sempre junto com a gente aqui, tem o Facebook da equipe de constitucional, tem o Twitter da moçada e tem o CSD. A sua área de perguntas é no CSD. Beleza? Ah, tá travado. Então manda lá pro Face, manda pro Twitter, que na medida do possível a gente responde. Agora, quando eu percebo que o cara tá de sacanagem comigo, que ele faz uma pergunta que ele nem pesquisou, eu não respondo. Porque nós combinamos isso antes. Você vai fazer uma pesquisa, não achou a resposta, pergunta para a gente. Professor, eu não achei o fundamento para justificar a pertinência temática. Não tem lei que fala disso. Não tem. Não está na Constituição. Não está. É o Poder Geral de Investigação, de Apuração, de Recepção do ministro relator. Entendeu? Ah, então não está escrito. Ah, então o cara pesquisou. Beleza? Ah, mandado de injunção cabe liminar? Já falamos que não. E na ADI, por omissão, cabe cautelar ou liminar? Cabe ou não cabe? Cabe. Cabe, está previsto, vocês fizeram um exercício sobre o tema. Até aqui, beleza? Joia, então, nessa fase final, sem vagabundice. Ai, professor, acordei, sonhei com não sei o quê. Vai lá e vai ler. Imagine que você é um gênio, e nós gênios, sempre que acordamos fazer um mix de manhã, alguma coisa do tipo de madrugada, acho que eu vou fazer aquele negócio naquela... Vou lá e anoto, para não esquecer. Está no trânsito. Acho que vou fazer aquele negócio diferente do meu livro na próxima edição. Vou lá e anoto. Porque essa genialidade vem e vai embora. Então, é bom você anotar. Você é besta. Brincadeira, pessoal. Senão você vai dormir. Anotem. Olha, eu acho que vai cair um trem desse. Eu ouvi dizer de um cara que trabalha lá na FGV que vai cair um trem desse. Espalha para os coleguinhas, pô. Entendeu, filhão? Mas sua prova vai ser uma prova técnica sobre vários assuntos. Por isso que é a ideia da gente, né? Pergunta uma coisa de nacionalidade, outra coisa de direitos políticos, outra coisa de poder judiciário, outra coisa de imunidade, outra coisa de parlamento, percebeu? Mas o que cair, você com o VAD responde. Posso usar o VAD? Pode, demônio. Eu já falei isso ontem, vou repetir hoje. Você vai levar o VAD e não vai produzir prova contra si. Lembra que nós combinamos? Você vai ficar perguntando ao fiscal, posso usar isso aqui? Não. Qual a convicção? Você chegou lá.
Imagine que eu sou o examinador, o candidato. Chegou a prova, começa a fazer. Eu vou fazer isso aqui, ó. Seu fiscal, eu trouxe um VAD. Eu não produzo prova contra você, porra. Ai, ai, ai. Vamos embora. Podemos caminhar? Então, das pendências que havia de perguntas, eu respondi todas. Se alguém tiver algum insight, alguma pergunta que quiser fazer, pode fazer aqui pra gente, que a gente replica pro pessoal do Brasil inteiro. E, deixa eu ver o que mais. Então vamos ver outra pergunta aqui. Vai que vem. Pergunta que vai cair, né, filho? Existe mandado de injunção, a diferença entre mandado de injunção coletivo, é isso? Deixa eu ver aqui, peraí que... Existe mandado de injunção coletivo? Sim. Aliás, boa pergunta. Vamos mexer com isso aqui agora, moçada. Pessoal, vamos pensar em MI e ADIM por omissão. Beleza? Já fizemos esse comparativo, lembra? Já fizemos. Então não vou repetir ali. MI e mandado de injunção coletivo. Vocês se recordam que é a mesma situação que autoriza os dois? Lembra? Eu tenho uma inconstitucionalidade por omissão. O que significa? Existe o quê? Uma norma constitucional de eficácia qual? Limitada, não regulamentada. Beleza? Tudo bem daqui? Daí pensa comigo. O MI, ele tem uma lei própria, moçada? Não. Me acho fundamento de um artigo em um parágrafo único que diz: não havendo lei própria, aplica essa lei do MS. E eu quero que você... checa lá, vê se já está pintado. Checa na lei, vê se já está pintado. Qual que é o artigo de qual lei que diz, não havendo lei própria, usa-se a lei do MS para regulamentar o mandado de injunção? Muito bem, artigo 24, parágrafo único de qual lei? Lei 8.038. Tudo bem? Já está pintado? Concordam que lá está dito para a gente aplicar a lei do MS, porque não tem uma lei própria do MI? Sim ou não, senhores? Está pintado já? Tá. Qual que é a lei do MS? 12.016. Direito líquido e certo para usar MS, não é isso? Para o MI, eu tenho direito que não foi regulamentado. E eu pergunto, senhores, me vai na lei do MS e me acho fundamento para o MS coletivo? Onde está na lei do mandado de segurança coletivo o fundamento para o MS coletivo? Estão dizendo para mim que o artigo 21 é isso mesmo? Artigo 21 da lei 12.016. Chega para mim lá. Artigo 21 da lei 12.016. Está lá? Está lá? Beleza. Então, está lá na lei 12.016, no artigo 21. Então, repetindo. Não tem uma lei própria para o mandado de injunção, não é isso? A lei que se aplica ao mandado de segurança, aplica-se a lei do MS para o mandado de injunção. Nós sabemos que tem o MI individual e o MI coletivo. O MS individual e o MS coletivo. Por similitude ou por simetria, eu posso ter o MI individual para aquela pessoa só, ou o MI coletivo. E eu pergunto, MI coletivo, quem poderia propor um MI coletivo? Quem? Estou perguntando quem. Responde. Tá, vai. Partido o quê? Político, representação no Congresso Nacional. Peraí, não seria algo vergonhoso eu ter um partido político propondo um MI coletivo para proteger pessoas do partido dele, que ele não apresentou a norma para regulamentar para todas as demais brasileiras? Seria meio ridículo, né, cara? Mas não é difícil de acontecer no nosso país. Não é difícil. Né? Mas poderia ou não poderia? Um partido político com representação no Congresso Nacional. Lembra o que é partido político com representação no Congresso Nacional? Ele tem que ter o quê? Ou um deputado federal ou um senador. Para proteger quem? Todo mundo ou quem é daquele partido? Quem é daquele partido. Então, imagine que o MI coletivo do partido político é para proteger quem é daquele partido político. Até aqui, beleza? Provavelmente não vai cair um trem desse para a gente fazer. Qual que é outra possibilidade de MI coletivo? Quem poderia propor? Vai? Associação o quê? Legalmente constituída em funcionamento pelo menos quanto tempo? 1 ano. Até poderia dispensar esse prazo. Lembra? Já treinamos a dispensa desse prazo de 1 ano? Tá. Quem mais? Organização sindical, entenda? Sindicato. Que não vai se aplicar essa questão no prazo de 1 ano. Tem mais alguém? Entidade de classe.
Ou, né, entidade de classe pode ser a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, da magistratura, ou o Conselho Federal da Ordem, o CRM, pode ser, o CFO? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Rápido. Pode ser, tranquilo, também não vai se aplicar esse prazo de 1 ano aí. O prazo de 1 ano é para a associação. Até aqui, beleza? Para proteger quem? Quem é daquele grupo de pessoas. Ah, professor, no seu livro tem um exemplo bom de prova? Você vai pegar o livro de prática e vai localizar para mim onde é que está a jurisprudência que eu coloquei no livro de prática para você ler do direito de greve. Vai procurar no livro de prática, eu coloquei essa jurisprudência e falei assim, ó, quando eu falei do MI, dá uma olhada lá que tem decisões com relação a MI coletivo que foi proposto, no caso, por direito de greve. Qual a página? 53? Eu quero a jurisprudência. A jurisprudência do MI. 200, página 200. É isso, moçada? Então eu vou confiar em vocês. Página 200, no item 2, é isso? Então vamos lá. Página 200, no item 2. Veja aí, peraí, direito de greve, tudo bem, moçada? Ele está previsto na Constituição. Esse direito de greve aqui, adivinha? Ele foi impetrado por pessoas que são servidores públicos estatutários e não tem uma lei própria para regulamentar o direito de greve deles. Tranquilo? Então foi um sindicato que propôs esse MI para buscar a regulamentação de greve das pessoas que pertencem àquela categoria representada por aquele sindicato. Tudo bem? Daí perceba aí, apesar das modificações implementadas, tudo bem? Eu estou lendo a página 200, direito de greve. Aliás, você vai ler, você tem 1 minuto para dar uma lida. Direito de greve, página 200 até 201. 200, 201. Até para você entender esse trem que eu estou falando. Não tenho pressa. Leiam a página 200, 201 com relação ao direito de greve. Ai, professor, conta coisa para ler. Vai ler, não, filho, vai ler. Não vai dormir, hein, filho, para ler. Estão lendo? Não, estou fingindo. Parabéns. Parabéns. Eu que não sabe cantar o hino nacional, né? Brasil! Você percebe que lendo jurisprudência você acaba aprendendo um pouquinho sobre alguns temas? Quando você estiver lendo aí? Eu estou quase chegando na metade, beleza. Veja, vê se você chegou naquela parte final ali. Então, esse julgado que aí está, pessoal, está comentando que existe um direito de greve previsto na Constituição, que não foi regulamentado para servidor público estatutário, aquele que tem uma lei própria, beleza? E é óbvio que isso tem a ver com alguém que propôs. Quem propôs foi um sindicato que propôs esse MI, beleza? Agora, por favor, MI coletivo. Eu estou fazendo MI coletivo porque eu tenho uma lei que fala que, como não há lei específica para o MI, aplico a lei do mandado de segurança. Os advogados espertos falam assim, poxa vida, se cabe MI individual, cabe MI coletivo. Beleza? Isso é criação dos advogados, não está na lei, cara. Ele que inovou. Da mesma forma que inovou aquele advogado do Espírito Santo, que propôs o primeiro MI para dar efeito concreto.
para a aposentadoria por tempo de aposentadoria por atividade periculosa de uma moça que trabalhava no hospital. Contei essa história para vocês, lembra? Tinham duas amigas, uma trabalhava no hospital privado, outra trabalhava no hospital público. As duas eram enfermeiras. Só que uma ia se aposentar 5 anos antes que a outra. Porque a outra dependia de uma lei complementar feita pelo governo federal que não ia antecipar a aposentadoria do servidor público. Não ia fazer um negócio desse. Aliás, volte aí na folha 199, e veja lá. Aposentadoria especial do artigo 40, parágrafo 4º. Esse trechinho que aqui está é justamente esse caso que deu ensejo a se antecipar a aposentadoria. Porque o governo não tinha interesse em fazer uma lei complementar para estabelecer situações especiais para antecipar a aposentadoria do servidor público. Não tem interesse. Tudo bem? Então são coisas que você olha, às vezes você não encontra de modo fácil. Você que vai inovar. Você que vai trazer novas informações. Lembra essas leis que surgem às vezes, que você percebe, poxa, será que nós discutimos inclusive essa lei recente do município para multar os veículos que fazem som, tem um som que atrapalha o vizinho e tal, porque tem que fazer, cara. Agora, você poderia fazer uma lei para ampliar o prazo de barulho excessivo em templos de Umbanda? Que o pessoal gosta de fazer os batuques lá à noite. Poderia fazer uma lei para estender o tempo de um rito religioso que envolve bater tabaco? Não sei, cara. Vai depender de vocês inovarem, cara. Percebeu? Tem coisas que vocês às vezes não encontram, vai ter que... Lembra quando fizeram uma lei municipal aqui em São Paulo para obrigar a usar o cinto de segurança? Que depois colou, onde você vai, o pessoal usa o cinto de segurança? Será que o cara tinha noção disso, que era trânsito e transporte, mas é interesse local proteger as pessoas que podiam se acidentar? São coisas que você vai inovando, cara. Beleza? Então nós, constitucionalistas, para a prova, eles vão perguntar uma coisa, você vai bater o olho e vai encontrar. E tem coisas que vocês é que vão inovar. Nossa meta, do tipo, acabar com os 60 dias de férias de promotores e juízes. Como qualquer servidor público, eles têm vários assessores e advogado não tem essa possibilidade. Diminuir o recesso do Congresso Nacional de julho e dezembro e colocar só 30 dias em dezembro. São metas que a gente tem que estabelecer. A gente conhece o sistema. É lógico que eles não vão querer fazer isso. Diminuir a competência da justiça militar. É um negócio muito grande que julga muito pouco. Vamos acabar com essa estrutura, joga para o juiz federal, aquilo que não for aproveitado, extingue-se. Para a economia. São coisas que a gente que conhece a matéria tem que fazer, moçada. Os demais vai ficar do jeito que está. Eles não vão se afetar para mexer na estrutura. A gente trazer institutos de outro país para fazer uma retirada de mandato daquelas pessoas que não honram o seu cargo. A gente criar um instituto do tipo recall, que você tira lá o parlamentar que não é do bem. Uma espécie, entre aspas, de crime de responsabilidade iniciado por nós, pessoas comum do povo, cidadãos que podem culminar com a perda do mandato, ao invés de uma ação popular. São coisas que a gente tem que trazer, cara. Questão da moda. Será que um governo, até coloquei no Face, né? Um vice-governador de um estado pode ser ao mesmo tempo ministro de estado? Cara, puta incompatibilidade física, moral, né? Umas coisas loucas, cara. Como é que pode? Agora o cara pede uma demissão temporária para assumir o governo do estado de São Paulo por 3 dias, depois volta para ser ministro? Quem paga esse aspecto burocrático? Moralmente é viável alguém estar em governos de partidos políticos distintos? E o pessoal, quando fala que partido político sai pra porra nenhuma, o pessoal não entende por quê. Que é questão de ideologia. Ah, tem compatibilidade de horário? Ele recebe as 2 remunerações? Recebe só uma? Para que serve vice? Pra porra nenhuma, então acaba com o cargo de vice, pô. Fica só o titular, ele sai para passear, fica o presidente da Assembleia Legislativa. Percebeu, cara? São coisas recentes, atuais, que o pessoal vai abusando. Cabe a quem? Nós, constitucionalistas, começar a dizer, ó, isso está errado, isso não é correto, o correto é isso. Ah, professor, na minha cidade tem Tribunal de Contas Municipal que foi criado bem depois da Constituição 88. Pergunto vocês, podem ser criados novos tribunais de contas municipais? Me acho o fundamento. Não fala assim? Não, mas eu quero o fundamento. Então foi criado um Tribunal de Contas no município X, ou um Conselho de Contas, em 2010. Se é possível criar um Tribunal de Contas Municipais ou um Conselho de Contas Municipais em 2010. Vocês falaram para mim que não. Então, moçada, qual que é o fundamento que vocês vão apontar? Artigo 31, parágrafo 4º, é isso mesmo? Veja se já está pintado. Artigo 31, parágrafo 4º.
Vamos passar o marca-texto aí? Não posso criar novos tribunais de contas municipais. Os que existem são aqueles que existiam à época da Constituição de 88. Agora, posso pegar um Tribunal de Contas do Estado, que tem a função de auxiliar as câmaras municipais, e criar dentro do Tribunal de Contas do Estado uma seção, uma câmara para julgar contas municipais? Até poderia, porque está dentro, é uma subdivisão dentro do Tribunal de Contas do Estado. Criar uma estrutura própria? Não. Até que beleza? São coisas do dia a dia, cara. São temas novos que a gente vai dar uma resposta legal. Ai, professor, estão dizendo aí que vão fazer uma atualização da emenda constitucional das domésticas e estabelecer prazos diferenciados. O servidor comum, a pessoa do comum do povo, tem 1 hora de almoço, a empregada vai ter 30 minutos. Já voltou para a senzala, né? Sai da senzala, não dá 10 minutos, volta para a senzala. Ah, vai ter um negócio diferenciado. Você percebeu que o pessoal faz a legislação para a galera, depois percebe, como é que eu vou pagar minha empregada? Faz como o sistema americano, não tem empregada, você contrata a empresa, porra. Terceiriza esse negócio, mas o pessoal quer aquele negócio do escravo, né? Aquele cara, conta aqui, Zé Filho, quer água agora? Quer cabana? Quer ter alguém como se fosse um serviçal, não quer pagar o serviço do cara, porra. O ser humano é do mal, aspas, pra caralho, fecha aspas. Ele quer um serviçal. Ai, que pena que acabou a escravidão. A ideia dele é essa. Ter alguém para servir o tempo todo sem pagar porra nenhuma. Filho, você quer ter empregado, tem que ter bala na agulha. Não tem, cara. Eu não tenho empregado. Por que você acha que sou fino? Não tenho o que fazer, tem que varrer aqui? Bem, vai lá. Vou lá e vou varrendo. Se fecha. O ser humano é do mal, muito do mal, cara. Beleza? Acabaram de dar direito às mulheres, vão tirar outra vez. Bom para quem? Para nós constitucionalistas. Isso aí é inconstitucional. Fere na pessoa humana, fere um monte de coisa. Mas adivinha? Os congressistas querem ter as suas empregadas como se fossem escravas ainda. E há quanto tempo dá para ter direito às empregadas? É que não é um ser humano, é um subser humano. Tá, parabéns. Sucesso, hein? Eu sou filho de empregado doméstico. Aí, vai folgar comigo? Ou quer conversar comigo no estacionamento? As pessoas não têm noção das coisas, né, cara? É como eu brinquei ontem com o negócio das drogas aí, ele fica, não, vou dar um tapinha. Ele não fica imaginando que isso aí pode passar para um sobrinho, para um primo, para algum parente dele. Que é aquele negócio. Quando é nos outros, o pessoal não interfere muito, né, cara? Vira e mexe, tá morrendo pobre aí, na periferia. Quando começa a morrer gente rica, ou filho de rico, ou em local de onde tem rico, não, temos que fazer uma lei mais dura, não sei o que, é um absurdo. Saída de banco sempre tem, sempre teve. E tem uns velhinhos, às vezes, que não tem para quem reclamar. E o velhinho toma galope na saída da agência. O pessoal se importa com os velhinhos? Ah, nem fudendo, né, cara? Mas que não interfere, não interessa naquele momento. Para nós, constitucionalistas, interessa. A gente tem que mudar o sistema. Não para a massa. A massa não sabe de nada, cara. A gente estuda o sistema para mudar o sistema, para melhorar a nossa vida. Até aqui, beleza? Tá. Podemos caminhar com relação a essas dicas aí. Tem coisa que você bate o olho e a tendência da sua prova você encontra. Tem coisa que você bate o olho e não acha a resposta, mas independente disso, você já vai fazendo a peça, o fundamento da peça. Está faltando só endereçamento. Eu vou ter que preparar depois e deixar o endereçamento para o final. Mas eu não vou paralisar a peça porque eu não sei para onde mandar. Eu sei que a peça é essa. É uma da de segurança, é um habeas data, é um MI. Já vou para a parte de direito. Na parte final, vou tentar lembrar qual que é o endereçamento. Não achei. Põe lá, excelentíssimo senhor doutor juiz, e arrisca para algum lugar, cara. Mas não deixa em branco. Se deixar em branco, eles não corrigem a peça, porque não é uma peça. Não tem petição sem endereçamento, filho. Lembra que eu comentei com vocês um aluno, que não foi meu aluno, perguntando no Face, professor, aconteceu isso comigo, o pessoal não corrigiu a peça. Eu falei, tudo bem, né? Recorre assim, assim, assado. Ele coloca assim, tem um detalhe, não colocou endereçamento. Parabéns. Você entendeu, filho? Ele pulou 5 linhas, foi pro preâmbulo e foi embora. Esqueceu de colocar excelentíssimo senhor alguém. Isso é petição? Existe petição inicial sem endereçamento, moçada? Existe petição inicial sem pedido? Você percebeu? Você pode fazer um monte de coisa e esquecer o principal, óbvio, né, filho? Bom, vamos nós aqui. Vamos avançar então agora, fim, espancadas as dúvidas que chegaram para nós. Vamos enfrentar agora aí. Então ficou claro, né? MI, eu sei que tem MI coletivo, por similitude ao MS coletivo, beleza? E quando eu vou usar MI coletivo ou ADIM por omissão? ADIM por omissão são as pessoas de qual artigo? 103. Bati no artigo 103, isso aqui é ADIM por omissão. E a ideia da ADIM por omissão é regulamentar a norma para todas as pessoas. O MI coletivo é para aquele grupo específico de pessoas. Beleza? Na prova, o autor
muitas vezes resolve a ação pra gente. Beleza? A gente vai rever bastante coisa pra frente aí. Vamos enfrentar lá os direitos políticos. Vamos mostrar. Pula uma linha. Direitos políticos. Que é um tema legal que deve cair na prova, né? Direitos políticos. Quando se fala em direitos políticos, você pode colocar no seu caderninho um pequeno conceito, que eu vou ditar para os senhores. Escreva assim, direitos políticos. Direitos políticos. Posso? Eu vou ditar, não vou escrever não. Direitos políticos. Conjunto de normas. Conjunto de normas, saúde. Conjunto de normas que possibilitam. Conjunto de normas que possibilitam o acesso ao poder. Conjunto de normas que possibilitam o acesso ao poder. Ou, entre parênteses, pode colocar assim, que regulamentam, entre parênteses, que regulamentam as eleições. Que regulamentam as eleições para certos poderes. Então, para alguns poderes, eu tenho mecanismo previsto na Constituição e nas leis para viabilizar o acesso a esses poderes. No nosso caso, legislativo e executivo. Nós não temos eleição para o poder judiciário, como acontece em alguns países, como nos Estados Unidos. Tem eleição lá para o juiz, eleição para o xerife, eleição para um monte de gente. Aqui, a eleição é para o legislativo e executivo. Tá? A judiciária aqui, regra é concurso público. Tranquilex? Tudo bem daqui? Tá. Para a nossa prova, vamos pensar do artigo 14 ao artigo 17. Direitos políticos na nossa Constituição, do artigo 14 até o artigo 17 da Constituição, basicamente, tem a ver com direitos políticos. Nesse grupo de artigos, do artigo 14 ao artigo 17, tudo bem até aqui, moçada? Nós vamos, antes de avançar para eles, colocar alguns conceitos mínimos para a gente lembrar, né? Então, pensa aí em alistabilidade. E quando eu falo alistabilidade, não é se alistar para o exército, é alistabilidade do ponto de vista eleitoral. Alistabilidade eleitoral. Tranquilo? Alistabilidade, ou alistabilidade eleitoral, é vinculado, tem vinculação a, no mínimo, né? A capacidade eleitoral ativa, né? Tem a ver, no mínimo, com a capacidade eleitoral ativa. Beleza? Capacidade eleitoral ativa, o que significa? Poder votar. Então, eu só vou poder votar nas eleições se eu estiver alistado eleitoralmente. Beleza? Então, a alistabilidade vincula-se à capacidade eleitoral ativa, eu tenho que preencher requisitos previstos na lei para poder votar. Até aqui, beleza? Tá. Além disso, também temos que lembrar do tema elegibilidade. Elegibilidade. Também adivinha, do ponto de vista eleitoral, moçada. Elegibilidade do ponto de vista eleitoral. Elegibilidade do ponto de vista eleitoral. Que adivinha? Vincula-se à capacidade eleitoral passiva. Vincula-se à capacidade eleitoral passiva. Adivinha, moçada? Ser eleito. Ser eleito. Até aqui, beleza? Pergunto para os senhores, será que na Constituição, entre os artigos 14 e o artigo 17, eu vou encontrar lá condições de alistabilidade e, quiçá, de elegibilidade? Então, checa para mim, por favor, aí. Se está dito na Constituição, quem é obrigado a se alistar para poder votar? Quem pode se alistar se quiser, que é o voto facultativo? Beleza? E se também eu encontro aí na nossa Constituição, quais são os requisitos para eu ser candidato a alguma coisa? Os requisitos de elegibilidade. Então, pega a sua Constituição, vai com fé que vai dar certo, e vamos lá enfrentar o artigo 14. Saúde. E aí, moçada, o que vocês acham?
Tá, tem aí ou não tem? Dá uma sapiada para mim no parágrafo 1º do artigo 14. O que você acha? O alistamento eleitoral e o voto são: 1. Obrigatórios para os maiores de 18 anos. É isso? 2. Facultativo para os analfabetos. Filhão, analfabeto é quem não sabe nem ler nem escrever, tá? Nem ler nem escrever. Maior de 70 anos, maior de 16, menor de 18. Vocês percebem aí que abaixo do parágrafo 1º do artigo 14 é feita menção ao Código Eleitoral? Vamos ver se nosso Vadão tem o Código Eleitoral, moçada? Sem estresse? Tenta localizar o Código Eleitoral aí. Quer dizer que caiu alguma questão que envolve a listabilidade, elegibilidade. Eu tenho. Tudo bem, moçada? Eu tenho aí o Código Eleitoral. Que vai me ajudar. Acharam? Beleza? Qual que é a página do Código Eleitoral aí? 937, obrigado. 937. Tá, Código Eleitoral. Se nós passarmos os olhos no Código Eleitoral, vai comigo aí. Tem lá a parte introdutória, introdução, dos órgãos da Justiça Eleitoral, não é isso? Os capítulos dos tribunais regionais, dos juízes eleitorais, das juntas eleitorais. Olha o artigo 42, filhão. Da qualificação e inscrição. Localizaram aí? Artigo 42, página 943. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Para o efeito de inscrição é o domicílio eleitoral, o lugar de residência ou moradia do requerente. Em verificado ter o alistado, mais de uma considerar-se-á domicílio qualquer delas. Filho, eu falo, né? Aliás, eu falo não, o código fala no artigo 42 do Código Eleitoral que a pessoa tem que se inscrever, né, filho? Tranquilo até aqui, moçada? E diz lá para nós, domicílio eleitoral, o lugar de residência ou morada do requerente. Residência dá aquela ideia de permanência, responder civilmente, administrativamente e tal. Morada, você passa de vez em quando uns dias lá. Então, mora aqui em São Paulo, tem uma casa em Campo Jordão, uma casa em Ilhabela. De vez em quando você vai para lá e fica no final de semana, ou coisa do tipo. Lá é morada. Residência onde eu fico aqui em São Paulo. Você entendeu, filhão? Ah, por isso que tem algumas pessoas que ficam mudando o domicílio eleitoral para concorrer à eleição em outros estados. Não é comum? Às vezes você já ouviu falar, tem estado que o cara é craque, hein, velho? O cara é senador de um estado, mudou o domicílio para outro estado e foi eleito senador no outro estado. Não tem cara, às vezes, fala assim, vamos mudar o domicílio eleitoral para ser eleito lá em outro estado. Não tem isso. Onde é mais? Cara, domicílio eleitoral é mais abrangente. Aliás, já que eu estou falando desse tema, me acha no seu Código Civil se tem o conceito de domicílio. Me acha no seu Código Civil o conceito de domicílio. Onde é que está no Código Civil, moçada? Domicílio. Domicílio é... (70? Estão dizendo para mim que é o artigo 70 do Código Civil, é isso mesmo? Se já tiver, passa marca-texto também. Porque já perguntaram para nós em prova a distinção entre domicílio eleitoral e domicílio comum, domicílio civil. O que nós podemos deduzir? Olha o artigo 70 aí, moçada. Olha o artigo 70 do Código Civil. Passe os olhos aí, então tem um minutinho para você ler aí o conceito de domicílio no Código Civil. Leia aí também, então. Domicílio no Código Civil. Artigo 70, passe os olhos aí, no artigo 70 do Código Civil. 71 também? Então, tá bom, 70 e 71. Passe os olhos aí. O que é domicílio para o direito civil? É onde eu respondo, né?
pelas minhas obrigações. Não é isso, moçada? Onde eu fixo residência e tal. Soninho, filha. Faz parte da vida, né? Acordou cedo, teve hora de manhã já, né? Quem comeu uma feijoada tá com sono agora, né? Porque o estômago fica trabalhando lá embaixo, vai cansando, né? Os neurônios não estão aguentando. Tá? E aí? Pergunto para os senhores, o domicílio civil é mais abrangente que o domicílio eleitoral ou o domicílio eleitoral é mais abrangente que o domicílio civil? O domicílio eleitoral é mais abrangente que o domicílio civil. Já caiu em prova isso aí. Beleza? Então entenda, domicílio civil não se confunde com domicílio eleitoral. Beleza? O domicílio eleitoral é mais abrangente, basta você ter algum vínculo com aquele local, você passar uns dias ou algumas horas naquele local. Que você, morada no sentido de você dormir lá, ficar um pouco tempo. Residir a ideia de você permanecer e lá responder civil, criminalmente, por tudo que você faz na vida. Até aqui, beleza? Joinha? Tá. Filhão, então, voltando aqui. Os senhores acabaram de ver comigo que o artigo 42 do Código Eleitoral vai falar lá do alistamento eleitoral. Até aqui, beleza? Continuando aí no Código Eleitoral, fala de, lá embaixo, no artigo 52, a questão da segunda via, do título eleitor, óbvio, né? No artigo 55 da transferência, tá passando os olhos comigo aí? Transferência. Depois lá, delegados, cancelamento, exclusão, para frente. Encerramento do alistamento eleitoral, no artigo 67, estão vendo aí? Artigo 67. Até aí tá bom, já tá bom. Até aqui, beleza? Quer dizer que o Código Eleitoral vai me ajudar quando cair alguma questão com relação a cancelamento, registro, etc? Vai. Então, eu vou trabalhar do artigo 14 ao artigo 17, vou ter que algumas vezes bater os olhos lá no Código Eleitoral. Beleza? Então, se cair alguma questão sobre o tema, opa, com calma vou identificar. E eu tenho meia hora para cada questão. De modo como você já sabe dos assuntos, você já vai direto lá e vai sapeando, passando os olhos para encontrar a resposta. Até aqui, beleza? Joia. Filhão, volta para o artigo 14. Volta para o artigo 14. Voltou para o artigo 14? Todo mundo junto? É lógico que não vão perguntar para os senhores quem é que vota se quiser, se não quiser votar, não precisa votar. Não vão perguntar de voto obrigatório e voto facultativo, porque está expresso aqui. A questão é mais difícil do que isso. Vamos para frente. Filhão, analfabeto, o que você acha? Pode propor uma ação popular? Pode ou não pode? Rápido. Se for eleitor, é cidadão, pode. Mas alguém vai ter que fazer a petição para ele, não é isso? Porque ele é analfabeto, não sabe ler nem escrever. Vai assinar a rogo, entenda, junto com ele. Tudo bem? Beleza? Tá. Chega comigo o parágrafo 2º do artigo 14, moçada. Parágrafo 2º do artigo 14. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros durante o período de serviço militar obrigatório os conscritos. Então, grifa, por favor. Durante o serviço militar obrigatório, conscritos. Perguntaram para os senhores o que é conscrito? Está escrito aí, filho. Conscrito. Conscrito. Quem é conscrito? É o homem na época do serviço militar obrigatório. Conscrito é isso. É o homem. Porque para a mulher, infelizmente, até hoje, não se obrigou a mulher a servir a pátria. Que eu acho um absurdo. Pelo princípio da igualdade, lá em Israel, homens, 3 anos, mulher, 2 anos, fal cruzado lá na linha divisória lá, né, Gustavão? E folga lá para você ver. Ela fala assim, para aí, stand up your hands. Você vai tirar a roupa, pois não, tá mandando, vai tirar a roupa. Vira, agacha, muito bem. Dá seu telefone, lógico, agora. Elas ficam na faixa de fronteira e brigam lá, pior que homem às vezes. Beleza? Mas aqui, infelizmente, só os homens são obrigados a servir as Forças Armadas. E seria muito mais legal se tivéssemos lá as mulheres junto com a gente servindo as Forças Armadas. Para defender a pátria, obviamente. Muito bem. Ficou claro para vocês que conscrito é o homem na época do serviço militar obrigatório? Então mulher vai ser? Não, porque mulher não é obrigada a servir as Forças Armadas. Então lembra, o homem, enquanto conscrito, ele não vota e nem é votado. Se ele engajar, se ele seguir a carreira militar, ele é obrigado a se alistar eleitoralmente. Beleza? Então, conscrito, enquanto conscrito, não vota e nem é votado. Mas por que isso? Uma questão histórica, porque eles achavam que o conscrito, por ter lá 18 anos, ainda saindo da adolescência e tal, ainda um homem plenamente formado, do ponto de vista mental, intelectual, não sei o quê, que ele poderia ser manipulado pelos comandantes.
Porque nas Forças Armadas a gente é treinado para fazer as coisas por toque de corneta, por sinais. Entendeu? Então, se pode ser manipulado para fazer isso, pode ser manipulado para votar em alguém. Como o contingente é grande, então vamos evitar que os conscritos possam votar. Totalmente histórico e anacrônico, e, sei lá, uma coisa assim, sem ter fundamento hoje em dia. Mas, está na Constituição. Posso acabar com isso? Através de uma emenda constitucional. E para estender direitos, eu posso acabar com essa limitação, óbvio. Mas ninguém se inspirou em acabar com esse negócio aqui. Vamos lá para frente. Olha o parágrafo 3º, ver se tem a ver com os conceitos que foram... Então, já vimos ali estabilidade, né? Vamos ver elegibilidade. São condições de elegibilidade na forma da lei. 1. A nacionalidade brasileira, o pleno exercício de direitos políticos. Opa! Brasileiro pode votar e ser votado? Sim ou não? Rápido? Sim. Cuidado que pode ter. Mais para frente a gente vai ver que tem até alguns requisitos. Né? Analfabeto vota, mas não pode ser votado enquanto for analfabeto. Tem a questão das idades que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas vamos juntos comigo. O pleno exercício dos direitos políticos. Aliás, com relação à nacionalidade brasileira, lembra que nós já conversamos que existe um tratado de amizade entre Brasil e Portugal? Que portugueses podem votar aqui e por votar aqui pode até impetrar uma ação popular. Lembra disso? Então a exceção com relação à nacionalidade brasileira é a questão dos portugueses. Até aqui, beleza? Joinha. Daí vem na sequência. O pleno exercício de direitos políticos. Pergunto para os senhores, aí as questões de prova do dia a dia da gente. Pessoal, já vimos isso. Quem sofre impeachment pode continuar votando? Pode ou não pode? Pode. Pode ser votado? Não. Lembra disso? Quem comete crime de responsabilidade e sofre o impeachment pode continuar votando, mas não pode ser votado. Beleza? Por que ele não pode ser votado? Porque ele não pode exercer função pública. E ter um cargo público é exercer função pública. Quer dizer que ele pode votar, mas não pode ser votado. Todo mundo junto? Todo mundo junto? Então me ache, por favor, aí, na nossa Constituição, qual que é a punição para um presidente que sofre um impeachment? Onde é que está na nossa Constituição a punição? Quantos anos o cara fica impedido de exercer funções públicas? Ele fica inabilitado para as funções públicas na Constituição. Não falei em lei, na Constituição. Qual que é o prazo? Eu sei que são tantos anos, mas eu quero saber onde é que está na Constituição. Durante tantos anos, não tenham pressa. Eu estou falando de punição por processo de impeachment, impedimento. Onde é que está? Aí, professor, como é que eu ia chegar nessa resposta? Pensa. Quem sofre impeachment cometeu crime de responsabilidade. Eu ia olhar o artigo 85, depois olhar o artigo 86, tem lá o processo de julgamento, verificar abaixo do artigo 86 se é feita menção a algum inciso de algum artigo, algum parágrafo de algum artigo. E se não achasse disso? Ia ter que procurar, pô. Se com isso não achasse a resposta de modo rápido, teria que procurar. É lógico, quanto mais conhecimento acumulado, mais fácil vai ficar a busca da resposta, né, filho? Então eu quero saber quantos anos o presidente, se sofreu impeachment, deve ficar afastado das funções públicas. E onde está a resposta para isso? Qual artigo, qual parágrafo único de qual artigo prevê lá tantos anos? Quem já achou, muito bem. Quem não achou, vai procurando aí, mesmo. Você tem mais 30 segundos. Qual parágrafo de qual artigo, qual parágrafo único de qual artigo, diz lá, tem que ficar tantos anos. Punição de tantos anos. Quem já achou, muito que bem. Quem não achou, vai procurando aí. E se não achar, eu vou dizer onde está. É só você lembrar o dia da prova. Acharam? Aí, professor, quem julga o presidente comete crime de responsabilidade é o Senado. É o Senado. Será que nas atribuições do Senado tem lá um artigo que fala o tempo de punição? Tantos anos? Ah, então, opa, já achei a atribuição do Senado. Artigo tal. Onde está nos incisos ou no parágrafo? Porque você vai puxando o link, né? Não achei aqui, quem é que faz isso? Aquilo ali, quem é que faz isso? Aquilo lá, achou a resposta.
Acharam? Compete privativamente ao Senado, não é isso? Se você achou isso, já está bem perto. Deixa no ponto morto, vai até o final. Artigo 52, parágrafo único. Vamos ler então lá. Artigo 52, parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 1º e 2º, funcionará com o presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 do Senado Federal, a perda do cargo com grifa, inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Nós já tínhamos combinado com vocês, eu expliquei para vocês o crime de responsabilidade de processo de impeachment. Quantos anos os caras ficam inabilitados por funções públicas? 8 anos. Beleza? Durante esses 8 anos ele pode votar? Pode ou não pode? Pode, mas pode ser votado? Não. Pode votar, mas não pode ser votado. Volte lá para o artigo 14, parágrafo 3º. Volte para o artigo 14, parágrafo 3º. Tudo bem? Vem o que agora? Alistamento eleitoral, inciso 3º. Então a pessoa tem que se alistar eleitoralmente, que nós já vimos tem a ver com o artigo 42 do Código Eleitoral, que já está marcadinho no seu caderno aí. Beleza? Tá. Depois, domicílio eleitoral na circunscrição. Adivinha? Ele tem que morar naquele local onde vai se candidatar. Beleza? Então esse domicílio eleitoral, entenda, se é para cargo de vereador e prefeito, dentro do município. Se é para deputado estadual, governador, vice-governador, etc., dentro do estado. Se é para deputado federal e senador, dentro daquele estado, porque ele vai representar. Tá? Se é presidente e vice da república, pode morar no Brasil inteiro. Até aqui, beleza? Joinha? Todo mundo bem? Tá, vamos para frente aí. Filiação partidária, depois embaixo. A idade mínima, então tem que ser filiado a um partido político, não é isso? Partido político, chega para mim se no artigo 17 da Constituição fala alguma coisa de partido político. Fala ou não fala? Fala. E se eu fuçar, você vai encontrar, inclusive, lei orgânica dos partidos políticos, não tem? 9.096? Tem ou não tem? Rápido. Tem também uma outra lei, 9.504, de normas eleitorais? Numa questão de prova, eu posso fuçar essas leis? Verifica para mim se essa lei 9.504 está aí no seu vadão. Se essa lei 9.504, que fala de normas eleitorais, está aí no seu vadão. Tá? Tá, beleza. Então já deixa depois isolado, marcadinho essa lei. Essa lei 9.504 que fala de normas eleitorais. Tudo bem até aqui, moçada? 9.504 de 97. Todo mundo junto aí? Firme? Pra gente sobreviver, nós vamos ter que manter a formação, cara. Ninguém pode arregar. Lembra que a gente combinou? Vamos até o final juntos? Então é o seguinte, professor, eu tenho um desespero. Você fala uma coisa, não consigo achar nada, começa a chorar. Chá de camomila. Se for o caso, toma um Prozac também, vai ficar um pouco alegre e tal, e vai dar certo. Lá não tem antidoping. Não tem antidoping na prova. Beleza? Então não vai dobrar a dose, né? Não consegui responder porra nenhuma. Muito bem. Todo mundo junto aí? Tá. Volta lá para o artigo 14, no parágrafo 3º. A idade mínima de... Opa, pessoal, quer dizer que esse inciso 6º do parágrafo 3º traz informações, presta atenção, moçada, até hoje, o que o cara perguntou, a gente encontra resposta rápida na Constituição. E às vezes em um ou outro tópico de uma legislação complementar. A gente mostrou para vocês, falou em direito eleitoral, tem que lembrar que tem o Código Eleitoral. Beleza? Tem essas normas gerais de eleição aí. E daqui a pouco nós vamos ver que tem uma lei complementar que trata de inelegibilidade, que é muito famosa porque lá foi incorporada a lei da ficha limpa. Tá? Se perguntar alguma coisa, nesses pontos cruciais, nesses pontos importantes. O professor vai chegar em casa, eu vou dar uma olhadinha na Constituição comentada pelo STF, eu vou dar uma olhadinha nos principais tópicos onde teve maior quantidade de decisões.
Ao fazer isso, está fechando o tema. Porque o examinador faz isso, filho. Ele pega a letra da lei e verifica, naquele caso, o que o Supremo já decidiu pelo plenário, por exemplo. Aquela questão contundente. Será que preso pode votar? Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Daqui a pouco a gente chega nisso. Mas pensa comigo aqui. O que está de decisões do STF, plenário, ninguém tem dúvida, fatalmente o cara vai fazer uma perguntinha na sua prova. Ele não vai perguntar quando tem discrepância entre a primeira turma e a segunda turma. Ele vai perguntar aquilo que ninguém tem dúvida, até para evitar recurso. Porque ele sabe que no recurso a gente vai estar junto com vocês, não fazendo recurso, dando as dicas para te ajudar no recurso. Beleza? Bom, vamos nós. Meu amigo, checa a questão das idades. Essas idades que aqui estão, pessoal, são idades na data da posse. Porque assim é previsto na legislação. Essas idades, então, vem comigo lá. 35 anos para presidente e vice-presidente da República. 30 anos para governador e vice-governador. Né? Precisa decorar isso? Não, você vai estar com a Constituição. Para a primeira fase, precisaria decorar. Para a segunda fase, você está com o código na mão, cara. Não precisa se preocupar com isso. Agora, o que eu quero que você entenda. Todo mundo junto? Essas idades que estão aqui. Então, eu pergunto, senhores, se cair na sua prova, um governador do estado tomou posse com seus 28 anos de idade e está no exercício do mandato. Pergunto, esse governador poderia ser eleito? Não, qual a idade mínima? 30 anos. Essa posse dele, essa manutenção no cargo é constitucional ou inconstitucional? Totalmente inconstitucional, filhão. Beleza? Até aqui, beleza? Joinha, vamos juntos aqui. Aí continua. Então, ficou claro para vocês? Essas idades são idades na data da posse. Professor, quer dizer que eu posso participar de uma eleição com idade menor? Sim, desde a data da posse eu tenho. Então, pensa a posse. 1º de janeiro. Se em 1º de janeiro eu vou ter 30 anos, posso concorrer com 29 alguns meses para governador. Na posse, tem que ter 30 anos. Presidente da República, qual a idade? 35 anos. Posso concorrer com 34 anos, 8 meses? Posso ou não posso? 8, 9, 10, 11, 12. Será que dá? Quando é que é a eleição? Outubro. Primeiro domingo de outubro. Eu tenho 34 anos, 8 meses. Vou poder concorrer? Sim ou não? Por que não? Outubro, novembro, dezembro, janeiro. 8 e 3, 11. Faltou um mês. Ele pode fazer isso com a gente? Lógico que pode, né, trouxa? Só que a gente tem que lembrar. Primeiro turno, primeiro domingo de outubro. No primeiro turno. Se eu contar, eu tenho que pensar, eu tenho que ter tantos meses que me autorizem em 1º de janeiro de ter completado a idade. Se eu tivesse como candidato a governador presidente, 34 anos, 11 meses, no primeiro domingo de outubro. Posso ou não posso? Rápido. Posso, porque em 1º de janeiro eu já vou ter 35 anos. Beleza? Então, essas idades que estão aqui, na data da posse. Tranquilex? Tá, vamos para frente. Filhão, olha o parágrafo 4º do artigo 14. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Inelegível, adivinha? Não pode se candidatar. Lembrou? Inelegível é a pessoa que não pode se candidatar. E pensa comigo. Os inalistáveis. Quem será inalistável? Aquela pessoa que não pode se candidatar. Estão dizendo para mim, estrangeiros, sim ou não? Rápido. Estrangeiros não pode. Menor de quanto? Menor de 18. Que na data da posse não tem 18 anos. Porque se for para cargo de vereador, qual é a idade de vereador? 18 anos. Então, ele, por exemplo, tem 16 anos, não pode se candidatar, tem idade menor a necessária. 17 anos e alguns meses. Opa, cuidado, porque ele pode ser candidato a vereador. Beleza? Então, vamos pensar. Os estrangeiros, os inalistáveis, do tipo não tem idade mínima, tranquilo? E eu pergunto vocês, condenados criminalmente, pode ou não pode? Antes de responder, leia até o artigo 15 para responder para mim. Leia na Constituição, da onde nós estamos, até o artigo 15, inclusive, antes de você responder para mim. Leia do artigo 14, do parágrafo 4º para frente, até o artigo 15, você tem 2 minutos para ler tudo isso, antes que eu faça a pergunta. Então, estou perguntando, ó, será que um condenado criminalmente pode ser eleito? É uma pergunta típica da nossa área, né, moçada? Então, leia os artigos. Aquilo que você já achar importante, você pode sublinhar já. Porque esse é o juízo, né?
o exercício, porque até agora eu estava ditando, ó, vai lá e passa marca-texto. Nessa altura do campeonato, você já lendo, já tem condição de entender, opa, isso aqui eu acho importante, isso aqui eu vou sublinhar porque eu quero colocar na minha peça, na minha questão. Aquilo que você achar conveniente, passe marca-texto. A pergunta é, se uma pessoa condenada criminalmente pode ser eleito para algum cargo. Se você acha que sim ou não, mas sublinha aí para você garantir a minha resposta, para fundamentar a minha resposta. Adivinha? Isso, estamos fazendo uma espécie do quê? Gabaritando a questão, ou gabaritando o fundamento da peça. Porque gabaritando é só isso, filho. Você conta um caso, põe na lousa, olha o caso aí, o que vocês acham que vai ser a peça? É isso. Não é nada extraordinário. É, porque é a pílula que vai me aprovar. Não, demônio. É só um exercício. Então não cria esse factoide, tem que fazer. Faz se quiser, né? Leio então do artigo 14, parágrafo 4º para frente, até o artigo 15, inclusive, que com isso aí já dá para começar a responder para a gente. E aí, moçada? Quem foi condenado criminalmente pode ser eleito a algum cargo? Fala assim, depende. Se ele for condenado criminalmente com trânsito em julgado, estão suspensos os direitos políticos. Porque a pergunta é capciosa. Seria falar para você assim, ele foi condenado criminalmente pelo júri, cabendo apelação para o Tribunal de Justiça. Então não transitou em julgado. É o caso lá do João Paulo Cunha e do Genuíno, pô. Foram condenados, mas não transitou em julgado, decisão onde? Pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Faltando embargos declaratórios, já foi, acho que embargos infringentes ainda. Tranquilo que eu acho que não caberia embargo infringente, mas tudo bem, paciência. Vamos embora? Tá. Então, condenado criminalmente. Se transitou em julgado, opa, estão suspensos os direitos políticos, beleza? Se não transitou em julgado, ele pode se candidatar? Pode ou não pode? Pode ser eleito? Pode votar e pode ser votado. Nessas últimas eleições, viabilizaram as votações em locais onde estão reclusas as pessoas, em cadeias, em delegacias. O pessoal levou a urna para o pessoal poder votar lá, beleza? O que você acha disso? Totalmente democrático, lógico, pô. Porque tem a presunção de inocência. O cara pode ser inocente lá dentro, né, filho? Nem todo mundo lá dentro é culpado. A grande maioria é culpado. Salvo a defesa do cliente. O cliente sempre acha que a pessoa, os clientes dele são sempre inocentes, né, cliente? Sempre inocentes lá. Defensor público é uma desgraça. É aquele caso daquele cara que matou 12 pessoas. Você absolveu? Ah, foi sem querer, tá certo. Matou 12 pessoas sem querer, a facadas. Seriedade no curso. Muito bem. Meus amigos, então, quem for condenado, se não transitar em julgado, pode votar e pode ser votado. Tudo bem com relação a isso? Agora, transitou em julgado, tem suspensos direitos políticos. Até que todo mundo junto? Tá, vamos voltar então para o artigo 14. Fizemos esse link aí, porque vocês lembram aquele caso de Unai lá, dos fiscais que foram mortos? O prefeito daquela cidade, que era um fazendeiro, ele foi eleito. Ele estava preso, despachando na cadeia, porque ele era prefeito, não tinha se afastado do cargo, e foi reeleito dentro da cadeia, cara. Beleza? São situações que acontecem no mundo aí por aí. Você não está aqui para corrigir o mundo, mas para entender como é que funciona. Preso pode votar? Pode. Pode ser eleito? Pode. Até aqui, beleza? Jóia. Então, cuidado com a questão de preso e condenado. Bom, vamos continuar aqui. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. No seu caderninho, se você quiser colocar, por favor, artigo 14, parágrafo 5º, é o tema reeleição para o Poder Executivo. Artigo 14, se você quiser anotar no caderninho, né? Artigo 14, parágrafo 5º, reeleição para o Poder Executivo. Tá? Então, a reeleição para o Poder Executivo está no parágrafo 5º do artigo 14. E perceba embaixo, se você quiser sublinhar embaixo, veio com a emenda constitucional número 16 de 97. Emenda constitucional número 16 de 1997. Tudo bem daqui, moçada? Emenda constitucional número 16 de 1997. Todo mundo junto? Beleza? Aí pensa comigo. Reeleição, para fins de prova, não constava no texto original da Constituição. Tudo bem? Foi inserido por emenda constitucional. Beleza? Então, entenda, para fins de prova, tecnicamente. Reeleição e Poder Executivo
é fruto do poder constituinte derivado de reforma. Concordam com a afirmação? Então, a reeleição para o Poder Executivo é fruto do poder constituinte derivado de reforma. Concordam? Porque veio através do quê? De emenda constitucional. Até aqui, beleza? Não estava no texto original da Constituição. Tudo bem? Podemos caminhar? Então eu pergunto para os senhores, pessoal do Brasil inteiro, me diga. Reeleição é cláusula pétrea? O que você acha? Será que eu posso retirar a reeleição? Posso, né, cara? Até isso estava sendo discutido antes do julgamento no mensalão. Até pararam de falar nisso. E queriam acabar com a reeleição e estabelecer um mandato de 5 ou 6 anos, como já foi outrora. Beleza? Deus favorável. Colocou a reeleição, agora que fique 100 anos esse trem aí. Acabou? Ah, não deu certo? Vamos mudar. Não pode ficar mudando toda hora, cara. Espera maturar a situação aí, pô. Beleza? Mesmo porque o nosso mal hoje em dia é que as pessoas acham que pessoas apenas podem resolver o mundo. E aí o ideal seria que partidos com certas ideologias poderiam tentar e mudar o mundo. Mas o pessoal acha não vota no partido, vota na pessoa. Ele não entende que às vezes a pessoa está num partido que tem totalmente ideologia adversa àquilo que você quer que ele faça. Mas faz parte da vida, né, filho? Faz parte da vida. Aqui para nós, reeleição no seu caderninho. Não é cláusula pétrea. Vamos colocar no caderninho. Reeleição não é cláusula pétrea, podendo ser retirada da Constituição. Reeleição não é cláusula pétrea, podendo ser retirada da Constituição. É lógico que, a depender de para quem você vai advogar, você pode até dizer, ó, eu entendo que a reeleição é uma cláusula pétrea por conta dos princípios democráticos, o reconhecimento do trabalho do indivíduo, pode tentar várias coisas. Aqui para nós, reeleição não é cláusula pétrea, cara. Eu posso tirar e posso colocar. Beleza? Tranquilex? Tá, agora presta atenção. O Poder Legislativo tem reeleição? Tem ou não tem? Sem limites, cara. Vereador, deputado, senador, os caras podem ser eleitos quantas vezes quiserem. O limite que existe é para o Poder Executivo, para um período subsequente. Até aqui, beleza? Aí vem um dado histórico. Quando fizeram essa emenda constitucional aqui, 16 de 97, o fundamento que foi dito é o seguinte, ó. Em países democráticos, extremamente democráticos como os Estados Unidos, tem reeleição. Beleza? E lá, presta atenção, de Roosevelt para frente, o presidente reeleito não pode voltar a se candidatar a presidente. Um excelente presidente foi o Bill Clinton. Apesar do negócio da Mônica Chupinski, lá, aquela treta toda no Salão Oval, tal, aquela bagaça toda lá, presta atenção, ele foi um excelente presidente norte-americano. Até aproximou muito Israel dos palestinos. Tanto é que você percebe historicamente, né? Do ponto de vista histórico, foi um excelente presidente. Não se pode negar isso. Beleza? Só que foi reeleito, não pode voltar mais. Tentou empurrar a mulher, mas não deu certo. Quem ganhou foi o Bush, né? Depois, agora veio o Obama. Mas a mulher dele tentou emplacar junto com o Obama, não deu certo outra vez. Beleza? Aqui comigo. Falaram assim, ó. Tem reeleição, inclusive, nos Estados Unidos da América. Lá é um país democrático, não sei o quê, beleza. Só que fizeram o nosso sistema aqui sem esse limite. Entenda, eu posso ser eleito presidente, reeleito, 4 mais 4, quantos anos? Rápido. 8 anos. Posso descansar 4 e voltar a ocupar o cargo. É o que o Lula queria fazer se não tivesse tido câncer. Beleza? E a Dilma não tivesse uma popularidade tão grande. Se ela tivesse bambeando as pernas, ele entrava, óbvio. Não tem limite para ele. Eu não posso ter um terceiro mandato seguido, beleza, moçada? Mas eu posso ter 4 anos como presidente, reeleito. 4 mais 4, 8 anos. Agora, terceiro mandato seguido, não pode. Posso descansar 4 anos? Posso. Posso voltar a ocupar aquele cargo, se for o caso, reeleito? Pode. É a famosa malandragem. Deram um aplique aqui na nossa Constituição. De modo bem simples. Poder Executivo, pensa. Prefeito, governador, presidente. Eles podem ser reeleitos para mandato subsequente. Já está aí. Você já passou o marca-texto no parágrafo 5º, não é isso? Você vai sublinhar o quê? Poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Beleza? Então, 4 mais 4, 8 anos. Pode descansar 4 e pode voltar a ocupar aquele cargo. Tranquilex? Joinha? Beleza. Ficou claro para os senhores? Repetindo então, reeleição não estava no texto original, ok? Pode ser retirado porque não é cláusula pétrea. Terceiro mandato seguido, hoje não é
possível. Tudo bem? Daí avançamos, deixa eu ver aqui, o relógio. Temos mais 2 minutos. Vamos avançar então para o parágrafo 6º. Daí a gente vai fazer um intervalinho. Parágrafo 6º. Todo mundo bem, moçada? Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. No seu caderninho você vai anotar, por favor. Esse parágrafo 6º do artigo 14, parágrafo 6º do artigo 14. Tudo bem até aqui, moçada? Nós chamamos de desincompatibilização. Coloca aqui na lousa. Se ouvirem falar em desincompatibilização, artigo 14, parágrafo 6º. Artigo 14, parágrafo 6º. Desincompatibilização. Olha no seu VAD, por favor, esse parágrafo 6º. E eu pergunto, senhores, é para quem é do Poder Legislativo ou do Poder Executivo? Executivo. Então vamos sublinhar, por favor. Presidente, governadores, prefeitos. Até aqui, beleza? Então pensa comigo, moçada. Esses titulares é que tem a chave do cofre, concordam? Eles querem concorrer a um cargo diferente do que ocupam. Cargo diferente. Tudo bem? Então eu sou presidente e quero concorrer a cargo de vereador. Tem que fazer o quê? Renunciar 6 meses antes. Professor, você perdeu a eleição, pode voltar a ocupar o cargo? Não. Beleza? Esse ato de renunciar indica perda do cargo e não recupero mais. Tranquilo, moçada? Joinha? Agora, professor, eu sou presidente, sou governador, sou prefeito. Eu quero me candidatar à reeleição. Posso ficar no cargo? Posso. Então põe essa dica no caderno. Pode haver reeleição no cargo. Pode haver reeleição no cargo. Pode haver reeleição no cargo. Beleza? Então eu estou sendo reeleito para o mesmo cargo. E na mesma circunscrição. Beleza? Isso é Poder Executivo. Tudo bem daqui, moçada? Então eu tenho que renunciar 6 meses antes. Para ocupar cargos ou disputar cargos diferentes. Se for para o mesmo cargo, eu posso ficar no cargo. Não preciso me desincompatibilizar. Para fins de prova, quando se fala em desincompatibilização, é simplesmente livrar-se de um impedimento para uma candidatura. Então, numa prova, se você quiser, desincompatibilização, entenda, livrar-se de um impedimento para uma candidatura. Entenda, eu quero me candidatar a um cargo diferente do que eu ocupo, eu sou do executivo, e eu tenho que me desincompatibilizar 6 meses antes. Poder Executivo, beleza? Professor, você é senador, e você quer concorrer ao cargo de governador. Senador é Poder Legislativo ou Executivo? Legislativo precisa desincompatibilizar? Não, pode ficar no cargo, que é aquela vergonha política. Uma das coisas que a gente tem que mudar. Você, deputado e senador, quer concorrer a qualquer cargo, vai ter que fazer campanha lá, então pede afastamento. É o que o pessoal chama de recesso branco. Os chefes das casas legislativas autorizam os próprios pares, os iguais, ao invés de trabalhar no legislativo e fazer campanha e receber as verbas. O chamado, entre aspas, recesso branco. Os chefes abonam as faltas e os caras, ao invés de trabalhar para fazer leis, concorrem a eleições do executivo ou do legislativo, que é a famosa vergonha. Mas, entre nós, né? Vai ter vergonha nessa... É complicado, né, cara? O cara que tá lá mamando vai querer largar a teta? Não quer largar a teta. Nem eu, porque também gosto de teta. Inclusive, mamei até os 3 anos e meio. Obrigado, mamãe. Linda. Tranquilo, moçada? Percebeu a diferença? Tem que olhar os cargos, cara. Se é do executivo, quer concorrer a um cargo diferente, tem que se desincompatibilizar, renunciar 6 meses antes. O cara é do legislativo, quer concorrer ao executivo. Pasmem, pode continuar no cargo, recebendo o subsídio. Que é uma vergonha, o cara é senador, quer concorrer ao governador, usa de parte da estrutura do próprio Senado para fazer uma campanha no outro estado, e se for reeleito não vai devolver o dinheiro que ele ficou fazendo campanha, porque ele ganhou outro cargo. Eles dizem que é em nome da democracia. Parabéns, dona democracia. E quem paga essa conta? Nós. Então, tudo bem com relação a isso? Parágrafo 6º, ficou claro para os senhores? Desincompatibilização, e vocês fixaram a ideia que o tema aqui tem a ver o quê? Com os titulares do Poder Executivo.
Tudo bem? Ah, professor, eu sou servidor público. Servidor público, eu quero concorrer a um cargo político. Existe incompatibilidade entre ser servidor público e querer ser cargo político. Você vai ter que pedir um afastamento no seu local de trabalho para poder se filiar ao partido, se participar das prévias, ser eleito e, sendo eleito, ficar afastado da função. Mas você tem que pedir um afastamento para concorrer à eleição. Você não pode ser servidor público e fazer campanha eleitoral. Tem que pedir afastamento. Em alguns estados, inclusive, é remunerado esse afastamento. Tranquilex? Agora, para a sua prova vai cair o quê? Os titulares do Poder Executivo, porque a fundamentação está na Constituição. Tranquilex? Vamos fazer um intervalinho, então, de 20 minutinhos. A gente volta aqui para continuar. Então, 16 e 4 a gente volta.